bem-vindo à primeira temporada do Pode Crendo. Eu sou a Ingrid Lopes e aqui do meu lado está meu coordenador e líder dos adolescentes, Eliabe Silva. Pai do Senhor, pessoal, tudo bem? Sou Eliabe Silva, estamos mais uma vez no nosso Pode Crendo e o convidado de hoje nada mais é do que o nosso amigo, pastor, professor Rodrigo Venerano. Olá, tudo bem? A paz do Senhor a todos. Para mim é um prazer estar participando aqui. Pela primeira vez, é o primeiro também ou não? Então, para mim é uma honra e com certeza vamos ter um momento muito legal aqui. Bênção pura. E nada mais que justo, gostaríamos de conhecer um pouco da vida do pastor, né? Saber como que foi a sua trajetória até o atual momento, né? Eu sei que alguns de vocês talvez não saibam, mas o nosso pastor Rodrigo, ele é pastor, ele também é professor de teologia pela FAESP, né, a Faculdade da Assembleia de Deus, voltada aos cursos de teologia, e tem sido uma bênção enorme aprender um pouco daquilo que ele tem para nos ensinar. Como foi a sua vida, pastor, sua conversão? Muito bem. Então, primeiramente, se falar de conversão, tem o antes a conversão. Eu não fui criado num lar cristão. Minha família é uma família de prática espírita, do baixo espiritismo. Esse negócio de terreiro, de receber entidade e tudo mais. E assim foi o processo da minha infância até a minha pré-adolescência, onde à frente eu vim conhecer a igreja, no caso a instituição da Igreja Católica, e teve outros processos que nós vamos estar desenvolvendo aqui, e vamos ver também aí adolescentes, jovens, como que Jesus é maravilhoso e muda as nossas vidas. Show de bola. O pastor falou que a sua família, né, teve uma influência ali pelo lado espírita. E como foi essas experiências assim? Como foi vivenciar isso durante a sua infância? Assim, eu sou meio medroso. Então lá tinha os benzimentos, as práticas lá de você ficar no meio, vinha aquela pessoa com aquela entidade, com as velas. Eu tinha o maior medo de ser queimado, né? Mas não influenciou na minha crença, porque de fato eu era bem menor, bem criança, e eu sempre digo no meus testemunhos que Deus me livrou de ser macumbeiro, né? Se tiver algum aí que dessa prática, respeito a sua crença, mas eu não fui, não pratiquei, e hoje, né, tenho uma visão totalmente doutrinária a respeito disso. Outra questão é a vida social, porque era uma vida aberta, a bebida, a festa, por exemplo, carnaval. Desde criança, eu desfilei em escolas de samba, bloco, saí em várias alas destes eventos, porque já era prática da família. Folias de Reis, quem é mineiro, quem já passou por lá, sabe o que eu estou falando. Deus de criança. Então, as práticas, os costumes, os hábitos que lá tinha, eu vivi. Eu vivenciei até um certo ponto onde eu conheci o Evangelho e por Cristo fui alcançado. Bênção pura, hein? Glória a Deus. Sim. Como que era a sua convivência entre seus familiares em questão disso? Então, vamos lá. A respeito disso, era natural, porque não tinha um legalismo. Você tem que ser. Não, era livre. Meus tios eram, minhas primas eram praticantes. E a convivência com a minha família era uma convivência natural. Como assim natural? Nós não tínhamos nada de anormalidade. Tipo, a gente vê famílias, né? Às vezes você que está nos ouvindo passa por isso, violenta, ou às vezes os pais com os filhos, ou os próprios filhos com os pais. No relacionamento, eu e a família, nós não tivemos isso. Ao contrário, né, eu perdi minha mãe quando eu tinha 14 anos, né, minha mãe faleceu, e minha mãe era muito participativa. Né, eu gostava de jogar bola, hoje eu gosto mais, né? Mas eu gostava de Fica a jogar. dica, pessoal. O pastor Rodrigo Venerano joga muita bola, hein? Só joga, né? Mas o muito fica por conta do nosso coordenador. Então, vejam bem. Então, assim, minha mãe me acompanhava em tudo. Eu jogava no clube da cidade, né? No Varginha Tênis Clube, que é o VTC, que fui criado em Varginha, nasci em São Paulo, capital, Minas e fui Gerais. criado em Varginha, Minas Gerais. Uhum. Uma observação, você que está conosco aí, as pessoas falam que Varginha é a terra do ET. Cuidado. Lá é a terra dos vargienses. O ET extraterrestre é os que vêm de fora. Quando você for lá, avisa,
para não ser confundido, tá joia? Então vamos lá. Então fui criado numa família, né, naturalmente, normal, sem qualquer tipo de, não tinha nenhum tipo de desvio em relação à violência ou essas outras questões. Porém, perco minha mãe, como eu já falei, mas minha mãe era muito participativa. Meu pai já era mais entregue, né, assim, gostava de... Em casa todo mundo é bamba, né? Todo mundo bebe, todo mundo samba, entendeu? Então, vivi nesse ambiente. A única diferença é que o ambiente nosso era um ambiente livre em relação a práticas, que hoje eu tenho meu pensamento a respeito. Ah, mas então quem não pratica isso não é livre? E isso estou falando do contexto social, certo? Então, vivia todo tipo de prática que eles acreditavam ser livre, melhor dizendo assim. Ok? Então, bebida, tal. Isso aí fez o quê? Que na adolescência eu também conhecesse a bebida, conhecesse as drogas, entendeu? Mas não com a influência, porque eu sofria na família, não, por causa do convívio que eu tinha ali no bairro, com os colegas. E depois do espiritismo, né, assim dizer, você veio para o catolicismo. E essa mudança, como foi? Eu acredito que para a família, né, não sei necessariamente, tenha sido um choque, né? Mudar assim aos lados extremos, bem dizer. Mas vamos lá. A família, vou deixar bem claro assim, a família não tem influência religiosa na parte do espiritismo comigo. Sim. Parte da minha família, direto que nós convivíamos, eles viviam, recebiam entidade, mas nós não éramos doutrinados assim. E tem aquela parte do catolicismo romano, que o cara é católico por nome, vai até na missa uma vez por ano, vai na sexta-feira da paixão, na procissão, certo? Vai na missas, né, quando morre alguém, um amigo, um parente, que é a missa do sétimo dia, ok? Então, o que nós temos? Nós temos a minha família, isso daí, não era uma família, vamos chamar assim, radical no espiritismo, então não tem influência, eu nunca fui espírita, nunca tive crença. Quando eu parto para o catolicismo, foi muito interessante, porque eu já estava envolvido em brigas de rua. Por exemplo, eu com 13, 14 anos, cidade de Varginha, hoje deve ter uns 140 mil habitantes. Vamos colocar que naquela época tinha quase 100 mil. Eu era ameaçado de morte em quase todos os bairros, devido à vida louca, né, que nós vivíamos, de violência, de droga, bebida, festa, noitada, baile funk. Na minha época era baile funk, hoje eu não sei o que é a noitada. Baile funk ainda. Ainda mas antes era muito comum, né? Os baile funk, então nós saímos sexta, sábado, domingo, ia para as matinê, e nisso criávamos um ambiente que era saudável para mim, era beber, brigar era diversão, mais apanhava do que batia, né? Mas enfim, então eu tive esse tipo de vida. Quando eu vim para a Católica, foi um grupo de jovens da Igreja Católica que me convidou, e olhando lá aquelas minas, sabe? Falei, cara, tem umas minas lá, pô, eu vou lá. Uma hora eu vou. Só que eu nunca ia, porque era sábado, final da tarde. E um dia eu resolvi ir. É o grupo da Pastoral da Juventude. Isso no ano de 93, esses dias mesmo, né? Você nasceu em que Nem ano? nascido, né? Bem pertinho, né? Esses dias mesmo. 98 eu sou. Então, esses dias. Aí, já tá velhinho, né? Olha aí. Meu Deus. E Deus teve misericórdia do nosso líder aqui, né? Deliabe, ele Glória. casou lá, a esposa Oh. escondida atrás da câmera lá. Obrigado, Deus. Maravilha. Então, assim, aí eu fui, e o grupo da Pastoral da Juventude, entende assim, ó, o grupo da Pastoral da Juventude é um grupo dinâmico, é um grupo com muita espiritualidade, isso dentro da católica. Porque você tem a renovação carismática católica, que é voltada mais para a espiritualidade, e um grupo mais de reunir jovem, criatividade. Uma pergunta, já percebi isso, de fato, dentro do catolicismo existe alguns grupos que se diferem do outro. Particularmente eu conheço um católico bem carismático lá em Vargem, mas ele particularmente não acredita em santo, eles acreditam na prática até mesmo do batismo com o Espírito Santo, né, tudo mais. Mas como funciona isso daí, que eu particularmente não entendo muito bem. Certo. Né, como que é esses grupos dentro do catolicismo? A Igreja Católica, historicamente, ela é uma igreja muito flexível. Ela adere à realidade social, sociocultural, entendeu? Tanto é que ela conseguiu, com a união com o Estado romano, transferir a divindade de outros romanos para a divindade católica. Hoje você tinha em Roma a celebração
de todos os deuses, que era o panteão romano, onde você tem a missa de todos, celebração de todos os santos. Então, é feriado no Brasil, né? Feriado nacional. Então, vamos lá. Então, a Igreja Católica, ela tem pastorais, que tem uma performance, e tem a renovação carismática que surge, eclode a partir da década de 70, com grande avivamento no Brasil mesmo, até no meio evangélico. Mas surge um grupo que vai buscar uma experiência de Atos capítulo 2, com o batismo com o Espírito Santo, e eles crê. A grande questão ali, dentro do movimento católico, é que muitos carismáticos denominam-se pentecostais, cheios do Espírito Santo, mas o Espírito Santo deles é diferente da Bíblia. Mas tem outro, tem uma visão diferente. Por quê? Porque para que eu vou falar como católico, para mim, a evidência que eu sou batizado com o Espírito Santo, primeiro, eu submeto a palavra de Deus, mas a católica, assim, você lê a Bíblia, uma interpretação da igreja. Segundo, eu submeto ao Papa, a liderança, a autoridade máxima da igreja, o Papa, certo? Terceiro, eu sou praticante do sacramento, isto é, da Eucaristia. Então, se eu não participo da Eucaristia e a devoção a Maria é muito maior, porque é uma consciência que a imagem não cura, que a imagem não faz milagre, mas não abre mão delas. Então, só tem a consciência do que a imagem não faz, mas tem uma crença, tem até aquelas frases de efeito, pede a mãe que o filho atende, entendeu? Então, eles são mais católicos do que o católico. São mais práticos, mais intenso carismático, falando carismático fiel à igreja católica, do que os católicos, certo? Eu tive essa oportunidade de vivenciar isso. Então, sobre que o carismático ele é mais intenso do que um católico tradicional. Isso também tem na igreja evangélica, né? Eu acho que aí já não é bem assim, porque assim, dentro da renovação, você tem os que são mais também fervorosos e menos fervorosos. Dentro da pastoral, das pastorais católicas, tem os que são mais dedicados, menos dedicados. Dentro da igreja evangélica também tem os que são mais fervorosos, menos fervorosos. É a vida, né? Sim, sim. Jesus falou de 10 virgens. As 10 eram virgens, as 10 tinham veste, as 10 tinham azeite, as 10 tinham lamparina, mas não eram todas as 10 que eram prudentes. Então, aqui tem muito mais a ver com prudência, com a dedicação, do que propriamente. Lá na renovação e pastoral, tem a ver com o sistema. O sistema é assim, entendeu? Vamos chamar assim, eu digo que jovens mais oba-oba de um lado e jovens mais espirituais, mais louvor, mais cântico do outro. Mas essa é a vida que nós tivemos. Qual era o grupo que você estava inserido? Eu fui através da pastoral e, através da pastoral, eu conheci a renovação carismática católica. Em 95, eu já comecei a integrar dentro da renovação de uma forma mais intensa. Fui líder, lógico, para ser líder, eu fui liderado. Participei de muitos cursos, entre eles seminários de vida no Espírito, aprofundamento de oração. Criamos, na época eu estava lá, foi criada a Escola Paulo Apóstolo, que é a escola de líderes. Então, cada departamento, por exemplo, da música, Secretaria de Davi, da pregação, Secretaria Pedro, de jovem. A música não deu muito certo, né, entendeu? pastor? Eu fui coordenador da Secretaria Marcos, eles não me aceitaram na música. Na verdade, aproveitar esse seja aqui, pode ser que você tenha a oportunidade de me ouvir cantando, cuidado, viu? Muitas pessoas que já me ouviram cantando, eu cheguei à conclusão que eles não sabem me ouvir. E se eles soubessem me ouvir, me criticavam menos. Todo mundo tá errado. Todo mundo. Eu já participei, já fiquei em 8º lugar no festival de música. Olha que maravilha. Tinha 8 participantes. Eita. Rapaz, Foi bom. Não, foi bom. Sim. Tá certo? Então, assim, então, lá na Renovação Carismática, me entreguei mesmo, né? Porque até pelo mundo que eu saí, de droga, de violência, e por ter aquela experiência com o amor de Deus, com a salvação em Cristo, aquela visão carismática mesmo de poder de Deus, eu queria pregar para os meus colegas, entendeu? Então, eu lembro que eu participei de uma palestra, é interessante. Sexta noite, sábado, manhã e tarde, domingo pela manhã, eu vi palestras, no mínimo 6 palestras, no mínimo. Só que eu saí do evento, à noite eu queria pregar 6 palestras numa cabeça só, para os outros. Estou impactado, entendeu? Então, assim, eu me envolvi intensamente na renovação carismática, onde eu fui coordenador regional, né, como da Secretaria Marcos, que é departamento de jovem. Fui ativo na Secretaria Pedro, pregava na Igreja Católica, tanto em Varginha, região, como
também quando mudei para a cidade de Aparecida do E Norte. ligando a esse espaço, nessas etapas que o pastor foi líder, né, muito presente nas atividades, houve um momento que você falou, opa, eu quero ser padre, quero trabalhar nessa área. Existiu isso? Existiu. Pode, fica à vontade. Se é verdade você querer ser freira, não, né? Olha lá. Então vamos lá. Realmente existiu. É que aí nós começamos a se envolver e aí eu tenho um grupo de amigos, um é até evangélico hoje, é o Ederaldo e o Gilberto. Eles eram vocacionados. Através deles eu comecei a caminhar, obviamente, juntos, né? E eu comecei a fazer encontros também vocacional, acreditando que assim, eu nunca fui o garanhão das madrugadas, mas era ativo. Então, tinha os namorinhos, aquele negócio todo, né? E quando eu vim para a Católica, eu abri mão também disso. Porque aquela ideia, eu sei meu ponto fraco, então, da onde eu estou vindo. Então, eu tinha os colegas que mexiam, que bebia, que mexiam com as drogas, e eu fui me afastando. Não que eu virei as costas para eles, comecei a viver um outro ambiente. E eles poderiam vir comigo, é escolha, certo? Nós escolhemos quem entra na nossa vida e quem fica. Beleza. Então chegou um ponto que eu comecei a fazer encontros vocacionais. Eu fui, inclusive, vocacionado ao sacerdócio pela Ordem Redentorista, pelo Seminário Santo Afonso de Loyola, na cidade de Aparecida do Norte. E também vocacionado ali pela Canção Nova, né, que nós tínhamos uma ideia de viver uma vida de consagrado, né, que nós chamávamos lá. E chegou, se tornou, de fato... Padre, hoje eu sou padre. Sim. Hoje eu sou. Uhum. Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Né? Né? Padre em espanhol é pai, né? Tem uma menina, né, de 11 anos, se chama Esther, mas como vocacionado de ordem religiosa, obviamente não cheguei, né? Fui morar em Aparecida do Norte, morei na cidade de Potim. Se chegar aí até você, um abraço a todos, certo? Foi lá que também que eu conheci a Cristo, né, em 99, e estamos aí servindo a Deus até hoje. Então eu não fui padre, não sou ex-padre, e não fiquei interno no seminário, era vocacionado. Essa conversão, né, do catolicismo para a igreja evangélica foi na Aparecida, né, como o pastor falou, e como que foi assim essa experiência, como que marcou sua O vida? que te atraiu, tipo, o que deu em você, tipo, alguém evangelizou você? Vou falar, viu? Deu uma loucura. Foi muito louco. Tinha aquela raiva de crente? Não sei. Se eu tinha raiva de crente? Não, raiva de crente não, tinha dó dos crentes. Que raiva é um sentimento inverso, de você não suportar. Sim. Eu suportava, eu gostava de conversar com os crentes, certo? Mas eu tinha dó dos crentes. Eu achava que os crentes eram um grupo de analfabeto bíblico, olha o que eu estou falando. Não chamam você de analfabeto. De analfabeto bíblico, de conhecimento bíblico. E que alguns pastores que também não conheciam Bíblia utilizavam versículos isolados para enganar vocês. Para falar contra Maria, para falar contra imagem, sendo que a Bíblia, em outra oportunidade, nós vamos falar sobre isso, ela dá respaldo no pensamento católico. Então, eu debatia com os crentes, mas não tinha raiva dos crentes, eu tinha prazer de conversar com os crentes, certo? Então, eu pregava muito a respeito da valorização da Igreja Católica Romana como a única igreja verdadeira de Cristo, a única. Apoiada em Mateus 16, 18, que Jesus fala, edificarei a minha igreja e a porta do inferno. Então, eu pegava a minha igreja, tinha uma noção totalmente vaga sobre igreja, naquilo que a igreja própria romana me ensinava. Então, eu entendia que todas as igrejas fora da Igreja Católica eram uma seita, certo? Era uma seita. Então, eu não tinha raiva dos crentes de maneira nenhuma. E muito interessante, se alguém pregou para mim, né? Como que eu tinha essa convicção e agora eu mudo de ares, né? Não é a mesma coisa de mudar, né? De ser corintiano e virar São Paulino, não é a mesma coisa, obviamente, né? Não tem como, isso é complicado, né? Até porque o cara corintiano e virar São Paulino, ele tem que melhorar muito. Mas vamos lá, não é Difícil. simplesmente mudar de cidade, é questão de convicção, né? Algo que eu vivia, que eu cria, que eu... Beleza. 2 anos antes da minha conversão, tem o irmão Luiz, da cidade de Varginha, sul de Minas, isso em 97.
96, 97. Ele pregando para mim, ele pregava, nós trabalhávamos juntos, e ele pregava para mim. Ele pregava. E eu debatia, e ele sabiamente, às vezes ele pregava em forma de pergunta. 2 anos após, quando um dia eu resolvi ir na igreja dos crentes, eu já tinha ido, viu? Muitas vezes eu tinha entrado na igreja dos crentes, porque se eu pregava contra os crentes, eu tinha que conhecer. Mas esse dia eu fui para adorar, para ouvir, eu fui com outro pensamento. Né? Devido a uma situação pessoal, eu fui. E lá, vi o culto, foi uma bênção, gostei. E dali para frente, parecia que eu via o irmão Luiz pregando para mim. 2 anos depois. Por isso que vale a pena lançar a semente do evangelho. Vale a pena. E é tão interessante que tinha um grupo de evangélico lá, e tem até hoje, Jusceli, uns irmãos lá de Potim, que é encostado em Aparecida, quem conhece sabe, é emendado, é praticamente um bairro um do outro. E eu passando na rua assim, eles gritou: Rodrigo, vai lá na nossa igreja hoje. Isso numa sexta-feira, era a festa do grupo Semeadores. Falei, pode deixar que eu vou, mas não falei porque eu queria ir. É porque ele veio se ele calasse a boca, porque crente, ainda mais esses pentecostais, como somos, tem mania de falar de Jesus e não quer parar, entendeu? E se você conhece um pentecostal que não fala de Jesus, tem alguma coisa errada. O pentecostal com defeito de fabricação não é o pentecostal que não dá glória, é o pentecostal que não fala de Jesus. Então veja bem, e eu peguei e falei, eu vou, para ele calar a boca. Só para não bastasse, ele falou, leva o fulano, cicrano, um grupo de amigos nosso lá. Falei, beleza. Sexta eu não fui, sábado eu não fui, no domingo eu fui. Aí foi lindo, a pregação foi muito impactante, e o pregador fez o apelo. Quem quer aceitar Jesus? E perguntou para mim, tu é crente? O que você acha que eu respondi? Ah, não sei. Eu acho que sim, né? Eu creio em Cristo Jesus. É. Eu falei que era. Se ele perguntasse, você é evangélico, o que você acha que eu ia responder? Talvez não. Sim, eu creio nos escritos 4 evangelistas. Eu ensinava isso para os católicos. Nossa. Dessa Então sabia. eu não menti para ele, porque eu cria, eu usava a Bíblia, ainda que tinha 73 livros, né? Eu usava a Bíblia. Então eu crio nos escritos 4 evangelistas. Eu era evangélico. Eu era crente porque eu crio em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Virgem Maria, São Francisco, São Bartolomeu, São Guarda-Roupa, vai embora. Né? Então, assim, eu era crente, até muito crente, certo? Fui embora, dali para frente. Começou a vir aquela tendência, aquela tentação, aquele impulso de ir para a igreja evangélica. Eu comecei a ficar perturbado. Um dia eu coloquei a mão na minha cabeça, repreendi, espírito que ia me tirar da igreja católica, sai! Repreendi. E vou te falar a verdade, esse espírito não saiu até hoje. Porque ele é santo. Deus, né? Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como que era a sua vida antes, que você era católico, e depois que você veio para a Igreja Assembleia de Deus, como que a sua vida melhorou? Ou como que a sua vida ficou? Top, muito boa essa pergunta. E é uma pergunta que poucas pessoas fazem, certo? Uma pergunta que poucas pessoas fazem, e eu acho que no meu testemunho, quando eu prego fora, quando eu vou ministrar, né? Hoje eu não saio tanto para pregar, mas durante 11 anos, né, eu fiquei mais pregando do que pastoreando. Então, assim, e sempre no final do meu testemunho eu respondia essa pergunta. Pergunta essa que é a primeira vez que alguém me faz. Entendeu? E louvo muito a Deus. Então, vamos lá. Como eu falei que não é apenas mudar de cidade, mudar de time, mas é questão de convicção, vamos lá, vamos em parte. Primeiro, na católica, eu não era infeliz. Eu não era um decepcionado. Eu não saí da igreja católica, porque eu me decepcionei com o padre. Eu tenho alguns eventos na igreja católica que eu tive, mas pelas minhas convicções e ações, pelas minhas imprudências. Vou repetir. Pelas minhas convicções, eu tomei atitudes que hoje eu entendo, né, com um pouquinho mais de idade, que foi um pouco mais de impulso, tal. Poderia continuar com as minhas convicções e ter agido diferente. Por exemplo, debati com o padre no meio da missa. Não porque eu era contra o padre, mas contra a fala que ele estava dizendo. Já debati com o bispo, quer dizer, de uma certa forma, eu debati com autoridades que hoje eu não debateria. E eu trataria minhas convicções com eles, mas não colocava em público da forma que foi. Nunca pensei em sair da igreja católica. Já aconteceu outra feita da igreja católica nos interpretar de uma forma equivocada e o padre proibiu nós de pregar. Eu fui proibido de pregar na católica.
Aí alguém falou, vamos ser evangélico. Eu falei, por que ser evangélico? Sendo que quem morreu na cruz para mim não foi o padre, foi Jesus. E eu estava lá por amor a Cristo, à Eucaristia, ao sacramento, não ao padre. Então eu tinha essa convicção porque, como falei antes, eu sei de onde eu saí. Então eu não estava lá por causa do homem, nesse aspecto, entendeu? Eu precisava do homem, eu precisava do líder, eu precisava da orientação, mas não estava fundamentado nele, mas no que se ensinava. Beleza. Então, primeiro ponto, eu não era infeliz lá. Eu não tinha decepções lá. Tanto é que quando eu vim para o meio evangélico, eu era líder lá. Era um dos líderes em Potim. Se pegar um ano que tem um rebanho de carnaval em Potim, é o ano da minha conversão. Porque é o primeiro rebanho oficial, unindo todas as igrejas, todas as paróquias, comunidades católicas, pela bondade de Deus, eu fiz parte desse projeto. Além de ser idealizador de todas as questões internas. Então, assim, estava numa fase muito boa quando eu vim para Cristo. Aí, o que mudou? É aí que é interessante. Como religioso, na católica, eu era muito feliz com aquilo que fazia. Muito. A minha alegria, ela era condicionada às minhas ações, aquilo que eu vivia religiosamente. Religiosamente. Vindo para Cristo, eu aprendo no meio evangélico a questão da intimidade com Cristo, que vai além de você ficar metodicamente rezando um terço, metodicamente participando da hóstia, entendeu? Então, eu começo a entender que a diferença do evangélico, Rodrigo, pelo menos eu, e do católico está na experiência com Cristo. Porque hoje eu faço com muita alegria. Eu prego hoje, eu pregava lá. E eu viajava hoje, atendendo a ministrações, eu viajava lá. Eu frequentava liturgia, eu frequento liturgia hoje, eu frequentava lá. Mas só que eu aprendi em Cristo, no meio evangélico, que a minha maior alegria não é o que eu faço, é o que Cristo fez por mim. Então, valorizar a salvação. Esse é o ponto, a espinha dorsal. A diferença está aí. Eu não vejo um purgatório, eu não vejo uma vida de prática religiosa. Isso faz parte, a prática já faz parte do processo, mas ele não é o fim. Faz parte do processo. O fim é o mesmo que o começo, é estar em Cristo. Então, e essa é a diferença. De ser religioso, ser um cristão de liturgia, de frequentador de templo, e por ser uma pessoa de intimidade com Cristo. Isso eu aprendi na minha conversão. E precisei aprender. Você não tem como conhecer Cristo. E qual foi o momento que a irmã Elda entrou? Foi no catolicismo, na igreja evangélica, né? Como você começou a relacionar-se? Certo. A irmã Elda é minha esposa, viu? Então vamos lá. Eu vim para o meio evangélico, eu fiquei totalmente entregue só à minha conversão, né? Porque assim, eu morava em Potim, era líder, imagina o processo que foi em relação aos católicos, os amigos católicos. Tive vários, né? Não converti para ser pastor, converti a Cristo, certo? Mas muitas pessoas se levantaram contra mim, né? Muitas, participei de inúmeras reuniões. E eu também tinha responsabilidade em pregar para os católicos. Então, o primeiro processo, a Elda, quando eu converti, a Elda está lá na Bahia. Então, eu conheci ela no processo bem mais para frente, né? Para 2005, tá certo? Eu já estava morando em Varginha, sul de Minas, de volta. Era líder ali de jovens, era coordenador também, trabalhava com a Secretaria de Missões, já pregava. Inclusive, eu conheci ela antes. Ela disse que eu nem cumprimentei ela, em Campos do Jordão, onde eu fui pregar, eu fiquei hospedado justamente onde ela estava. E ela fala que eu era muito seco, no sentido, porque assim... É assim que começa, né? Porque assim, mas eu vou explicar, viu? Vou explicar. Eu creio que tem um casal de pastores queria já casar nós dois ali, antecipar. Adolescente não antecipa, não põe o carro na frente dos bois, entendeu? Então, o que acontece? Os pastores queriam casar nós já na hora do café da manhã. Só que como eu era jovem e pregador, então, por exemplo, eu viajo, eu fico hospedado na sua casa. Então, existe um limite. Então, eu tinha um limite.
certo? E às vezes eu ficava na casa de pessoas que tinham filhas quase da minha idade. Eu comecei a converter com 22 anos, certo? Eu tinha... Então, graças a Deus, eu preservei isso. Tanto em não praticar coisas, né, desrespeitosas com as meninas, com as famílias, como também não dar margem para que alguém pense que eu pratiquei. Então, eu chegava e ia, bom dia, boa tarde, boa noite, Pai do Senhor, e ia. Então, a vida foi 11 anos assim, entendeu? Ah, vamos tirar foto? Não era como é hoje, obviamente, mas tinha foto, né? Pode ser que muitos que estão nos ouvindo não conheçam, mas a menina vinha, final de pregar, né? Pô, pregador, vamos tirar foto com o pregador. Cadê a pastora? Cadê o pastor? Cadê o líder? Então, sempre fui assim, né? Então, sempre fui comunicativo, mas procurava não dar margem, certo? Deus de jovem, conhecendo também muitos picareta, né? Que passou, às vezes, antes de nós, então evitava. Então, conheci a Elda de Campo Jordão, diz ela que eu não dei atenção, mas aí ela sabendo que eu morava em Varginha, né? Obviamente teve todo um processo, ela foi parar em Varginha, e aí com o tempo, né, ela foi lutando para me conquistar até que eu cedi. Voltando ao assunto do catolicismo, qual que era a doutrina do catolicismo e da Assembleia de, tipo, qual que as diferenças entre as doutrinas? Certo. A diferença ela está mais no dogmas. Na verdade, não tem, pode falar a verdade? Pode, né? Pode? Pode. Deve, né? Com certeza. Está em tudo, entendeu? Está em tudo. O cristianismo tem 3 ramos históricos, certo? É o catolicismo romano, catolicismo ortodoxo e o protestantismo. Por que existem esses ramos? Porque são ideias doutrinárias que foram controversas, né? Inclusive no meu livro, Controvérsias do Catolicismo Romano, eu trabalho isso. Então, vamos supor, eles pegam textos bíblicos, que nem eu citei Mateus 16, 18, tem uma interpretação particular para eles, que é a igreja. O versículo 19, eles falam que Pedro foi o primeiro papa. O Jesus Eucarístico, temos um feriado de Corpus Christi, que é o corpo de Cristo. Mas que Cristo que é esse corpo? De qual Cristo? É o Cristo eucarístico. O centro da adoração católica, ela não está, ainda que nós vamos ver em massa nas imagens, mas ela, o centro doutrinário da adoração católica, está em Jesus Eucarístico. O que é o Jesus Eucarístico? É aquela hóstia que o padre consagra. Então, a ceia deles é diferente da nossa. Para eles, a nossa não vale nada, porque para nós é memória, certo? Então, o pão não se torna corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Para eles se torna. Então, é um centro da adoração deles, certo? Então, só aí já muda tudo. Ok? Aí tem outras questões, dogmas, purgatório, né, que o homem após morrer não vai direto para o céu nem direto para o inferno, mas tem um estado de purificação, que é o purgatório. Tem as próprias práticas idólatras. Não, nós não somos idólatras, nós veneramos, nós respeitamos, temos imagem como fotografia, beleza. Presta culto à imagem, presta oferta à imagem, louvor à imagem, então é culto. Mas eles falam que não é. Então tem muita diferença. É um assunto bem interessante isso agora que a gente pode tratar aqui. O nascimento, né, da sua filha, né, que hoje, basicamente, ela já é uma adolescente. E voltada ao público mesmo, que a gente está falando de adolescentes, jovens, a gente vê que existe um baita desafio, né, na formação dos filhos dentro da casa de Deus. E como tem sido isso? Eu, particularmente, tenho um sonho de ser pai um dia, né? Mas no atual mundo que estamos vivendo, eu vejo que, de fato, existe... as coisas estão se complicando ainda mais, né? Uma dificuldade muito grande na formação, na educação dos filhos. E como está sendo esse desafio para o pastor, sendo pai também? Vamos lá. Realmente, o mundo é impossível, né, falar que o mundo de hoje não é o mesmo que o de ontem, né? Porque é uma evolução constante. Lógico, existe o ponto positivo dessa transformação, dessa evolução, quando você fala de área, vamos falar da tecnologia, né, que é um grande alvo hoje. Cara, nós estamos fazendo uso dela, ok? Então, assim, beneficia na parte do ensino, da informação, beleza. Nós temos toda
Hoje as crianças já nascem falando, cantando, ensinando, não é verdade? Então, o que acontece, eu acho que não é só o desafio do pai Rodrigo Venerando, certo? É um desafio hoje da sociedade, porque a sociedade ela está indo para um caminho onde os valores, elas têm os padrões, né, vamos dizer assim, éticos, morais, têm sido desvalorizados. Esse tal de pluralismo, que não há verdade absoluta, ou relativismo, que seja, tem danificado. Alguns anos atrás, estudando, eu ouvi uma frase que a filosofia de hoje será a política de amanhã. Então, o que nós tratamos hoje é uma política real, não é mais uma filosofia, não é mais um pensamento. Tudo que é questão de imoral. Quando eu falo moral e imoral, eu tenho uma referência. A referência é a Sagrada Escritura, certo? É a Sagrada Escritura. Então, são princípios judaico-cristãos. Então, olhando para esse comportamento desenfreado ou essa quebra de paradigmas dentro da sociedade, obviamente influencia nos nossos jovens, certo? Por exemplo, influencia na moda, certo? Porque eu ensino, olha, a igreja ensinou tal coisa. Aí, de repente, onde que ela passa a maior parte do dia? A gente teve uma palestra aqui, né, com o pastor Deus, justamente pegando esses temas. Algo muito interessante, né, baseado nisso que o pastor está falando, é na questão até mesmo dos filmes, né? Isso. Na influência que eles têm de nos inspirar, de mudar a nossa vida num esquema muito rápido, né? E isso acredito que é um complemento ao que você está falando, né? Na questão de desvio de valores, muito drasticamente, bem, né? Muito bem. Então, veja bem. Então, esse desafio, ele deve ser levado a sério. A doutrinação dos filhos, das nossas crianças, nossos pré-adolescentes, adolescentes, cabe ser levado a sério. O que eles assistem, o que eles ouvem, o que tem no celular deles, com quem que eles conversam. Isso não é privar eles de liberdade. Ao contrário, é dar liberdade com segurança. É ensinando também, sendo real. Por exemplo, a minha esposa, ela sempre ensinou a Esther o que é. Nunca teve essa ideia de, se vamos falar de órgão genital, aí dá um apelido. Não, é o que é. Está entendendo? É o que é, desde criança. Papai Noel é um homem vestido de Papai Noel. Ah, tirou o Natal dela? Não. No Natal a gente compra, a gente leva, mas ela sempre cresceu sabendo que era um homem vestido de Papai Noel. Entendeu? Que os pais dela é quem veste nela. Ok? Então, essas bases, ela deve ser, mas é tirar a infância. Tirar a infância é eu negar a participação social dela nessas eventualidades. Nós nunca negamos. Entendeu? Nós já levamos em shopping, quer tirar foto, então, mas ensinar o certo é importante. E também ser exemplo, né? Porque eu acho que, assim, hoje fala-se de referência. Né? Tem uns bocó, um pregador que ele nunca conviveu junto, que ele é minha referência. Não é só referência, é aquela que você admira pregando. Referência é quem você conhece. Então, acho que a maior referência das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, tem que ser ainda os seus pais. Tem que ser a sua mãe, tem que ser o seu pai. Agora, e o pai também ter o senso, eu acho que esse é o grande desafio, de entender essa mudança da sociedade, porque às vezes o pai é meio narcisista, né? Narcisismo, né? Pratica. Na minha época, eu lembro que os meus tios, meus pais também diziam, eu levava caderno para a escola num saco de arroz. Também falava aí. Falei, que bom que o senhor tinha um saco de arroz. Eu falava assim, entendeu? Mas eu não preciso. São realidades diferentes. Social, econômica. Cara, pensa uma criança chegar hoje numa escola com um caderno de saco de arroz. Porque ela nem vai. É verdade. Você é que leva caderno às vezes. Entendeu? Então, assim, acho que o maior desafio não é nem tanto a criança, o adolescente, o pré-adolescente, é os pais. É entender que o mundo que ele vive, entender o mundo que ele vive, trazer valores do mundo que ele viveu e encaixar esses valores na realidade que ele vive. Eu não posso, olha, eu era criança, eu levantava às 5h30 da manhã, ia para casa, tomava meu café em casa, ia para casa do São Michel, nós entrávamos na caminhonete, ia para o sítio,
Aí lá os caras tiravam o leite da vaca, nós já tomava um copão de leite tirado direto da teta da vaca. Tem criança que tem nojo de falar isso, né? Mas, É verdade. aí, tá vendo? Aí, ó. Entendeu? Eu, na E verdade. depois nós entregava leite, ganhava nosso salarinho, depois ia para a escola. Chegava cedo na escola para ficar brincando, entendeu? Era o nosso mundo. Hoje o mundo é outro, da tecnologia, da questão virtual. Hoje, infelizmente, relacionamentos são líquidos. As amizades eram duradouras. Nós éramos amigos, nós brigava aqui, trocava tapa, independente de quem apanhar, quem bater, depois nós estávamos jogando bola junto. Sim. Nós estávamos jogando bola junto, nós estávamos saindo juntos, entendeu? Então, assim, são ações e reações diferentes. Eu acho que o desafio realmente é dos pais entender o mundo que o seu filho vive. E valorizar os seus padrões, mas também tem hora de saber atacar. Então, nós temos que saber atacar, entendeu? Não ser passivo, certo? Tudo pode, é normal. É assim mesmo. É assim mesmo. O mundo não. Mas, ao mesmo tempo, também não limitar a criança de desenvolver esse mundo. Aí eu não quero que a minha filha tenha um celular. Beleza, os coleguinhas têm. Porque os coleguinhas têm? É porque eles têm. Que eles se comunicam através do celular. O celular hoje não é para eles se comunicar, coisa que nós não precisava, hoje precisa. Hoje eu vejo também que existe muito controle na mão dos filhos, né? Que saiu da mão dos pais, né? Principalmente na parte de, não, ele não quer, deixa ele lá. E tipo, a gente vê isso até mesmo hoje dentro das igrejas, né? Às vezes o poder de escolha está na mão do filho e não está na mão do pai. E às vezes o menino tem o quê? 10, 9 anos de idade e já faz o que quer da vida, praticamente, né? E eu ouço sempre uma desculpa dos pais que, é porque eu vou dar um celular para ele, que ele vai ficar quieto, que ele vai ficar lá na dele, não vai atrapalhar o culto. Tinha que ser o contrário, tinha que tirar o celular. Né? Na verdade, é uma ação invertida. Eu vou falar, você perguntou lá em casa, né? Lá em casa a ação é invertida. Por exemplo, teve uma época, minha menina, nós morávamos aqui em Bragança, segunda passagem minha aqui em Bragança agora, né? Ela começou a assistir Barbie, esses desenhos. Só que aí tudo que ela assiste, nós vamos ver. Muita magia. E começamos a perceber que o comportamento dela, ela bebê, praticamente, criancinha. O comportamento dela começou a ficar alterado. Alterou, mexeu, né? Percebemos isso. O que fizemos? Confiscamos, né? A minha esposa usa a palavra confiscar, todos os desenhos, até ela não sentir falta. Tinha um desenho, acho que tem ainda, da Peppa, né? Peppa Pig. Como? Peppa Pig. Então, pensa uma coisa horrível, né? A Peppa xinga os pais, tal, né? Uma coisa assim, certo? A minha menina não assiste. Aí chegando na casa dos meus pais, aí, vamos assistir. Ela já falava. Isso ela já estava com 4, 5 anos. Eu não assisto. Entendeu? Quadrilha. Festa junina, que hoje as igrejas, os crentes levam os filhos para dançar festa junina. São as igrejas que até faz, né? Mas aí eu não sei, aí já é uma aberração, né? Que também a gente pode um dia tratar sobre algumas aberrações no meio evangélico. Mas veja bem, leva para dançar quadrilha, certo? Ofuscando a realidade, a real sentido da festa, que é pagão, que é idólatra, tal. É cultural. Então, essa palavra cultural é complicado. Então, nós já ensinava ela assim, filho, quer dançar quadrilha? Quero, então você vai. Mas eu vou te ensinar o que é. Entendeu? Nunca vai, você não vai. Não. Porque e se você não pode, você não faz, você dá uma ideia que ser da igreja, você que está nos ouvindo, é um julgo. Você não pode. Quem disse que você não pode? Você pode tudo, meu filho. Só que você tem que ter a capacidade de discernir se é bom, se a consequência é boa. Então, nós sempre mostramos para ela, filha, e aqui, assim, assim, o pai vai te levar, mas é assim. Eu não gosto, por causa disso, para você que sabe. Ela nunca quis. Mas também, justamente, por às vezes omitir a verdade, né, escondê-la, desperta um desejo maior no filho, né? Uma curiosidade. Eu, particularmente, quando era criança, eu era assim. Tipo, às vezes a tia da escola ensinava alguma coisa, eu não sabia exatamente o que era, perguntava, ela não respondia, né, por questão de, talvez, de vergonha. Daí eu ia buscar em outras fontes para sanar aquela dúvida. E às vezes as fontes que a gente procura não é tão que relaciona com o que a Bíblia nos ensina, né, de fato.
Então, resumindo, eu vejo assim, que o maior desafio, então, de educar os filhos, eu acho que é o pai atualizar. Uma atualização. E essa questão que você falou é muito séria também. Eu acho que tinha que ser o inverso. Aí eu vou dar o celular, porque o celular hoje as TVs por assinatura virou babá. Não, meu filho, aí o filho fica o dia inteiro em frente a uma TV. Aí você quer trazer, cara, vem cá. Aí você quer trazer o filho para o culto. E quer que ele consiga cantar, que ele consiga ficar na igreja, comportar na igreja, sem ficar o dia inteiro sendo doutrinado do outro lado da telinha, que não exige nada dele. Então, a falta de disciplina é séria. Essa questão do filho tomar rédea, da autoridade, decidir o que quer, o que faz, o que come, a hora que faz, a hora que come, é do filho, você está criando um monstro para a sociedade. Tipo, eu como estudante, né, eu sou adolescente, eu tenho 15 anos, e eu percebo que muitas vezes até as escolas influenciam os filhos, tipo, eu acho a necessidade dos pais hoje em dia de falar a verdade para os filhos, porque na escola ensina bastante isso, bastante sobre feminismo, sobre religião. Agora tá falando muito disso. E eu, complementando, né? Antes, eu, acho que a Rebeca, todo mundo aqui, era das 6 da manhã até, das 7 da manhã até o meio-dia, né? Hoje as escolas, eu não sei se isso é até mesmo uma ferramenta política, né? Em questão à disciplina e cauterização da mente, mas elas permitem que o adolescente, o jovem, ele fica da manhã e toda a tarde também, né? Então ele está sendo ensinado, culturalizado em algo que às vezes o pai não faz esforço nenhum para saber o que é, né? Realmente as escolas elas estão projetando, até 2 anos no máximo, todas as escolas ser integral, né? Até por vários fatores de argumentações deles, obviamente, e realmente o Brasil precisa de um investimento maior na educação, falta de professores, várias ideias aí, e é outro assunto, né? Mas vamos lá. A respeito da educação, da influência da escola na vida do adolescente. Por isso que a doutrinação começa em casa e também a igreja. Inclusive o trabalho que vocês fizeram aqui em parceria com a mocidade foi muito lindo. Porque se nós não doutrinar, quem é que vai doutrinar? A escola? Vai pegar um professor de pensamento ateísta, liberalista ou liberal, né? Liberal. Quem? Um petista, né? Partido das Trevas. Então vamos lá. Quem é que vai doutrinar? Quem é que vai doutrinar? Certo? Tem que ser os pais, isso lógico, vão os pais com valores cristãos, e a igreja, porque às vezes na igreja tem adolescente, temos jovens, temos pré-adolescente, que os pais não são evangélicos. Então a igreja também tem esse papel. Acho que a igreja tem que sair um pouquinho do oba-oba, certo? E ser um pouco mais agressiva nessa parte, tá certo? Então vamos lá. Para que nós entendamos isso, os pais, você falou a palavra-chave, os pais devem participar do ensino acadêmico dos seus filhos. Saber o que o professor ensinou, o que a professora ensinou, para que eles também tenham uma reação, não lá com o professor, isso não é importante, que também tem que saber respeitar a autoridade, porque senão vamos ser igual os libertinários, mas pelo menos para ter uma reação consigo mesmo, nas suas convicções. Então, mas a responsabilidade ainda continua sendo dos pais. Tem pais que nunca vai em reunião na escola, nem sabe como que é os seus filhos. Tem pais que vai descobrir que o filho não está indo na escola depois de 2, 3 meses. Entendeu? Então, a responsabilidade de quem? Do filho? Não, é dos pais. Sempre vai ser dos pais, que tem a responsabilidade de cuidar, de zelar, de preservar. Eu também fiquei sabendo que você também é escritor, além de pastor, né? Fiquei sabendo que você tem livros aí escritos. E você... eu já vi você falando várias vezes dos seus livros. Por acaso, aqui no Post Crendo, você falou de alguns livros. E eu queria saber, vem mais livro por aí? Sim, sem dúvida, né? Escrevemos 7 livros, né? 7 livros temáticos, 2 extraídos versículo por versículo de 2 enredos conhecidos da Bíblia, a filha de Jairo e a mulher samaritana. Outro já de cunho apologético,
uma observação aí. Seu filho de Jairo é muito bom. O pastor deu uma pregação aqui esses dias. Eu acompanhei também. Eu estive lendo com o Daniel Cirlo algumas partes e, de fato, é uma baita revelação. Então, e tem mais de cunho apologético, apesar que todos os livros, tudo que eu vou falar, acaba, então fazendo aqui um bate-papo aqui, acaba entrando para o campo apologético. Apologético é defesa da fé. Né? Então, tem um livro Característica e a Descaracterização do Movimento Pentecostal, além do controvérsia também do catolicismo, que já falei. E temos também agora este aqui, Oratória Sacra, como preparar um sermão, como desenvolver, como falar em público, que a gente utiliza em palestras. Temos o Bezerro de Ouro nos Altares Evangélicos, né? O Bezerro de Ouro nos Altares Evangélicos, e a Ironia da Chamada. Agora estamos trabalhando para o relacionamento interpessoal. O tema do livro vai ficar assim: ó quão bom e tão difícil é viver em união. Então está chegando esse também para palestras sobre relacionamento interpessoal. E qual que é o ponto de vista do pastor, né, para a gente agregar mais no reino de Deus, em comunhão com os nossos irmãos? Porque hoje existe, só cumprimentando, né, hoje existe muito crente, eu sou crente, mas eu sou crente em casa, né? Da boca para fora, ou até mesmo, eu sou a igreja, né? Aquelas frases bem aleatórias. Vamos lá. Primeiro que realmente conviver de uma forma juntos é um desafio, porque somos diferentes, não é verdade? Somos diferentes em temperamento, em educação, ok? Temos ideias diferentes, somos diferentes até fisicamente. Tem umas pessoas que são bonitas e outras são diferentes. Até porque não existe pessoas feias, diz aí que existe pessoa mal cuidada. É uma pessoa mal arrumada, né? Mal arrumada, né? Então, vamos lá. Então, esse é um desafio. Agora, o evangelho, para nós evangélicos, surge uma responsabilidade. Primeiro, nós temos que entender no relacionamento e nos encontrar, como disse numa linguagem esportiva, né? Comportar como vencedores, não como perdedores. Mas no relacionamento a dois, qual que é o problema? É quando todos querem vencer individualmente. Então, para que eu consiga me relacionar, eu tenho que agir como vencedor, entender vencer o que e quem. Primeiro, todo relacionamento, Deus da família, igreja, trabalho, exige controvérsias e problemas, sim ou não? Sim. Contradições, né, discussão. Se você nunca teve isso, parabéns. Eu quero conhecer o seu mundo. Sozinho, okay? Né? As pessoas não, mas sozinho você já tem, né? Já tem dia que nós mesmo, cara, não aguento olhar no espelho. Cara, de dia que eu olho no espelho e falo, quem que é esse neguinho? Dá vontade, não. Sério, nunca, não suporto ele, cara. Não, sério, tem dia que eu ouço voz, eu falo, que voz mais chata é a minha. Então, a gente arruma um problema com a gente mesmo. Então, nós temos problema. Mas, inclusive, o relacionamento para viver com pessoas é conhecer a nós mesmos, de fato, né? Se nós conhecemos a nós mesmos, primeiro, conhecer o que somos e o que não somos, já resolve a maior parte dos nossos problemas. Segundo, vencer o nosso ego, certo? Eu penso assim. Olha, uma coisa muito comum. Eu vejo isso muito na igreja também. E eu sou assim, cara. Eu sou assim. Que bom você é assim, mas você está satisfeito em ser assim? Assim como? Ele está falando que ele é verdadeiro. Nem sempre. Às vezes ele é estúpido. Às vezes ele é ignorante. Às vezes ele é sem amor. O que eu tiver que falar, eu falo. Tá, você também que tiver que ouvir, você ouve. Pode ver, quem fala assim, tiver que falar, eu falo, dificilmente ouve que tem que ouvir. Certo? Então, é o ego. Acho, eu tenho certeza. Lá em Efésios, Filipenses, capítulo 2, melhor, versículo 5, a partir do 3, quando Paulo vai falar de Cristo como referência, ele vai falar da humildade de Cristo. Ele fala assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí no versículo anterior, ele vai dizer assim, olha, não procura fazer a nossa própria vontade, agradar nós mesmos, mas o próximo. Então, evangelho é isso, unidade é isso. Unidade não é uniformidade. União não é uniformidade. É nós, na diferença, ter um objetivo comum, um propósito comum. E respeitar as diferenças. Tem pessoas que falam muito, outros falam menos. Tem pessoa que ri muito,
Olha aí. Uma indireta, né? Não, direto. Né? E tem pessoa que já é mais sério. Aí o cara é sério, Josué. aí a Rebeca fala assim, é aquele cara muito, ele deve ser muito grosso, né? Ele é muito, porque ele é sério. Sabe por que ele não fala muito? Ou a pessoa que brinca muito, a pessoa é muito irreverente, muito irresponsável. Sabe por que ele brinca muito? Então, nós não podemos cair nessa. Mas tem que ter objetivo. E quando surgiu os problemas, aqui que vem a mágica da unidade, da união. Surgiu o problema. Qual é o problema? Copo com água. Beleza, então vamos resolver. Então, nós dois estamos discutindo sobre o copo com água. Qual é o nosso problema? Copo com água. Então, não é você. E não sou eu. Quando a gente tiver essa maturidade de entender. E outra coisa, questão da opinião. Nós estamos aqui, né? 3 diante da câmera. E a nossa cameraman ali, certo? A Rebeca. Aí, de repente, nós 4 entramos numa discussão. Só que eu tenho que gritar e que convencer você que a minha opinião está certa. Aí tem aquela paródia, né? Aquela parábola da discussão do burro lá e o tigre. Creio que vocês já ouviram. Já ouviu ou não? Não. Que o burro falou que a relva, né? Que o mato, que a grama era azul. E o tigre falou, não, é verde. E eles começaram a discutir, a discussão ficou um pouco fervorosa. E aí eles levaram o Rei Leão. Aí o Rei Leão, ouvindo, né, decidiu, falou, não, realmente a grama é azul. E o burro ficou todo feliz, falou, mas o tigre não concorda. E o que você vai fazer com ele? Vou dar 5 anos de silêncio para ele. Como sentença, ele está 5 anos proibido de falar. E o burro ficou todo feliz. Né? Eu falei que a grama é azul, eu falei que eu estava certo, que ele estava errado. Aí o tigre virou para o leão e falou, excelência, tudo bem. Vossa Majestade, né, rei, Vossa Majestade, tudo bem. Eu aceito, mas só uma questão. A grama é azul? Não, a grama é verde. Mas então por que você... Não tem nada a ver com a grama. Você não vai ser um animal veloz, inteligente, forte, gastar energia para discutir com burro, com aquele que, por mais que você prove, ele não está apto para atender a opinião de outro. Então tem muita gente assim, discutindo com burro, por isso quebra unidade na igreja. Aí tem um versículo bíblico, Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, obra da carne. Então o desafio da igreja é ser espiritual, crucificar mais o meu ego, mais o meu eu, mais a minha vontade, crucificar mais a minha opinião, entender aquilo que de fato é relevante, mais Cristo, mais evangelho, mais perdão, mais compreensão, mais humildade. Aí nós vamos conseguir alcançar um bom testemunho para a sociedade, porque disse Jesus, né, que vós seja um para que o mundo creia que o Senhor me enviou. A gente percebe que o senhor fala muito de igreja e até você escrever... Sério? Né? E você escreveu um livro sobre isso, né? Como que o pastor enxerga o seminário na igreja nos tempos atuais? Como que eu enxergo? O seminário da igreja nos tempos atuais. Certo, vamos lá. Assim, os seminários hoje, seminários, vou agora falar de seminários acadêmicos, tá bom? Não. Ou a igreja. É cenário. Cenário. Exato. Eu falei errado. Então vamos pegar o bom. cenário e o seminário, que tem tudo a ver, tá bom? Falou errado e certo ao mesmo tempo. Por quê? Porque, na verdade, a igreja hoje, o que vocês vêem na igreja hoje, ela sofre também uma influência do próprio seminários. Porque hoje existe, nós estivemos naquela palestra aqui, vocês viu sobre o iluminismo, e a consequência, nós chegamos à conclusão sobre o liberalismo também. E o liberalismo hoje está no seminário, formando pastores liberais. E A famosa teologia liberal, né? A famosa teologia liberal, os teólogos liberais. Então, o que acontece? Líderes liberais desenham agora a sua pergunta, o cenário da igreja, certo? A igreja, principalmente a igreja brasileira, ela está caminhando por um caminho muito grande do liberalismo. Quer ver um exemplo claro? Antigamente, como nós tratávamos relacionamento sexual fora do casamento? Coisa ilícita, seja qual for. Fornicação, adultério. Fornicação quando 2 jovens não casados relacionam sexualmente. Adultério quando o cara ou a mulher pula cerca. Você entendeu, né? Então tá. Então, e prostituição, quando é relacionamento sexual por dinheiro, certo?
Então, é tratado como pecado. Segundo casamento, era tratado com mais seriedade. O liberalismo foi entrando e essas coisas foram ficando naturais. E não para aí, não vai parar aí. O liberalismo potencializou também, certo? A ideia da igreja inclusiva. Então, você acha que isso é igreja inclusiva? De uma ideia dos seminários, primeiro, para o cenário da igreja, do liberalismo teológico, certo? Então, o nosso cenário é muito desafiador. O povo hoje, eles não suportam daquilo que Paulo falou na sua segunda epístola a Timóteo. O povo hoje não suporta a sã doutrina. Lógico, estou falando de doutrina, não estou falando de costume dos antigos, não. Que era um jugo também. E que muitos ainda vivem debaixo desse jugo. Ô pastor, não fala isso, que você é da Assembleia de Deus, mas na Assembleia também. Tem muito jugo humano. Mas pega aí. Então, estou falando de doutrina. As pessoas não atendem mais à doutrina da santificação. Vou dar um exemplo aqui. Eu estou com alguns jovens aqui, né? Adolescente, né? Vamos lá. O que é a doutrina da regeneração? Qual o último culto que você ouviu isso? Não precisa responder, não. É uma pergunta retórica, tá bom? Não precisa responder, não. É uma pergunta retórica. O que é a doutrina da parousia? Nós não sabemos. Porque não se prega mais isso. Entendeu? Não se prega. Então, a geração que vem hoje, inclusive eu entendo isso para os nossos adolescentes, vocês não são culpados. Só que vocês também não podem ficar como inocente aí, como bobinho, não. Tem que ter interesse, entendeu? E aprender de Deus e pegar os seus líderes aí. Está aqui o Eliabe, eu quero aprender Bíblia. E vai para cima. E ele vai chegar no pastor dele, tá certo? Que também é muito dedicado na palavra, que se vire. Ok? Mas vamos lá. A nossa geração vem para a igreja atrás de bênção, de milagre, de show, de cultos que lhe agradam, movimentos que lhe agradam. Esse é o cenário. Eles não querem aquilo que agrada a Deus, que trata sobre santificação, renúncia, certo? Piedade. Eles não querem. Então, e eles não suportam. Não é nem questão de não querer. É questão que está tão desacostumado. Por exemplo, a comida do hospital, ela é ruim ou é boa? Eu acho boa. Quando teve um tempo da minha vida que eu peguei milagre, hepatite. viu? Você acha ruim? Daí eu repetia, repetia muitas vezes. Repetia muito. Então você era gulosa. Pode ser que você estava com muita fome. Brincadeira à parte. Imagina comer na sua casa. Meu Deus do céu. Se no hospital ela comia muitas vezes, imagina, olha, diga que eu convidar a sua família para ir lá, já vou preparar, viu? Um panelão te atende ou não? Mais ou crente menos. come, né, pastor? Não pede mais Eu sou mais educadinha, eu sou mais, sabe? Não, imagina. Mas vamos lá. A comida do hospital é boa. Boa para quê? Questão de nutrição. Já é acompanhada, né? O nutricionista vai lá, todo acompanhamento. Só que para nós não é bom. Por quê? Coca-Cola é bom ou ruim? Eu não tomo. Que bom. É ruim. É ruim? Mas por que muita gente toma? Lá, ao contrário. É do capeta? A minha, a que eu compro não. Eu tiro da mão dele. Então vamos lá. O que a gente come? Carne. Come demais, excessivamente. Entendeu? Olha os nossos pratos, como que vai. Né? Tem pessoas que sim, é uma exceção, cuida, né, da sua saúde, mas a maioria não. Então, quando vai comer uma coisa que é boa, ou que é bom, que é saudável, certo? Para ele é ruim. A doutrina, o desafio da igreja está aí. Nós tendo muita coisa saborosa, com pouca qualidade. Sem a doutrina, louvor sem qualidade. Pregações sem qualidade. Há muitos pregadores e pouca pregação. Ou há muita pregação, poucas mensagens. Entendeu? Então, o desafio da igreja está aí. Trazer os valores da Sagrada Escritura. Agora, é um grande desafio, porque o povo não suporta. Mas, vou repetir, não é porque o povo não quer, é porque nós, eu não sou melhor do que ninguém, então o Rodrigo também, nós líderes estamos dando aquilo que simplesmente satisfaz o povo, mas não aquilo que edifica, que transforma. Então, esse é o desafio da igreja. Aí você vê liberalismo, a caça de jovem muito grande, em sexo livre, namoro desenfreado, pessoas amigadas, tudo na igreja. O importante é cantar, o importante é sentir Deus. Cuidado, filho, no inferno você vai sentir também. Paulo ele faz até a denúncia contra alguns fiéis, né, sobre a permanência no leite, né, e não optar pelo alimento sólido. E por quê?
E outro, ele vai falar assim, ó, vocês já eram para ser mestre, o autor aos Hebreus. E vocês estão, quer dizer, já eram para ser mestre. Então, o desafio da igreja nesse termo é o mesmo desafio que a sociedade tem em relação à família, em relação àqueles valores, os padrões, que antes era somente lá fora, esses ataques, hoje estão aqui dentro. Né? Hoje estão aqui dentro. Está dentro do sistema chamado igreja. Por isso que eu amo muito o termo igreja. Lembra que eu falei que eu tinha uma ideia muito rasa sobre igreja? A igreja, ela não é uma organização. Ela não é do José Wellington, do Ferreira, de qual pastor seja. A igreja é de Cristo. O sistema, a organização, a instituição, a igreja local é liderada por esses homens. Mas a igreja verdadeira, que é pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Cristo, pertence a Cristo. Certo? E quando Cristo vier, vai tirar uma igreja dentro da igreja. Por isso, temos que manter fiel nesse ataque, nesse liberalismo teológico, moral, doutrinário. É um desafio, sim, eu vejo que cada vez pior. Isso gera o quê, consequentemente? Frieza. Por que a igreja está fria? Porque tem teologia, não, porque tem o avanço do pecado. O que é avivamento? Só perguntar, o que é avivamento? O que é despertamento? As pessoas não sabem. As pessoas acham que estão fazendo. Vamos para a vigília. Olha, maior vigília, maior pregador, maior cantor. Cadê Cristo? Então nós estamos colocando Cristo lá de fora. E aí vem, a igreja de hoje está igual à igreja de Laodiceia. Verdade. Eu cheguei a ouvir uma pregação do pastor Eliseu, não sei se é Eliseu, né? Eliseu Rodrigues, que ele chegou assim numa igreja e daí o pastor da igreja falou bem assim, não, é só você pregar qualquer coisa que a igreja começa um reboliço. E ele começou a pregar para o próprio pastor da igreja. E isso eu observei, né, que esse modo da igreja não falar meio que esses assuntos do Espírito Santo, né? Eu tô falando. É muito, muito importante, né, saber sobre o que é o Espírito Santo e o que não é. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Hoje é uma mistura, um misticismo muito grande, né? Misticismo. Hoje tudo é Deus. Você sentiu bem a Deus. Você sentiu bem a Deus, entendeu? Já tive igreja que tinha, na hora que me apresentaram lá, o pessoal começou a subir, aí eu não tenho problema nenhum com o modelo de liturgia. Não precisa ser assembleiano. Eu estou cultuando a Deus. Eu já prego assembleia, sou assembleiano, mas também vou em muitas comunidades e outras igrejas, certo? Mas eu já tive uma, né, faz muito tempo, então não é onde eu fui agora, pode ficar tranquilo. Aí começaram a cantar um corinho lá que fala assim, ó, desce com vaso velho e quebrado. Isso faz tanto tempo que tinha acabado de fazer sucesso uma música que desce na boquinha da garrafa e vai descendo na boquinha da garrafa e as mulheres vai rebolando até no chão. E a igreja descia, desce com vaso velho quebrado e ele ia rebolando até o chão. Aí eu vou pregar. Imagina, mais jovem. Eu falei, a paz do Senhor. Boa noite, pessoal. Boa noite. E para os irmãos, a paz do Senhor. Eu não sabia se eu estava na igreja ou se estava num baile. Mas em contrapartida, eu já tive numa igreja que eles tiraram as cadeiras e pisca-pisca mandou ver e fizeram cristoteca. E eu fiquei lá pensando, falei, meu Deus, e agora? Aí eu pensei comigo, se eu começar a pregar e tiver em reverência, eu vou embora. E não teve. Foi ao contrário. Eles fizeram a parte disso, quando já foi programado aquele evento, eu não sabia. Na hora que eu cheguei lá, que eles me avisaram, entendeu? Mas na hora da pregação dali para frente, foi totalmente... Então, assim, eu não defino igreja pelo método. Até eu tenho um material que eu escrevi muitos anos atrás, está em apostila, doutrinas, métodos, uso e costume. Eu não defino. A igreja não é boa ou ruim por causa dos seus métodos em si, mas pela doutrina que rege. Entendeu? Métodos é livre. Eu posso fazer um culto de jovem aqui, não cantar hino da harpa. Nem por isso não teve culto. Mas tem gente que se não cantar hino da harpa não teve culto. Parece mais uma missa do que um culto. Mas vamos lá, um assunto polêmico agora, hein? Política dentro da igreja, certo? Eu particularmente não acho errado em determinadas ocasiões, né? Mas as eleições estão aí, né? E qual que é o posicionamento da igreja referente a quem vai votar, quem vai, né, eleger como presidente, deputado, governador, o que seja, né? A igreja ela tem que ter um posicionamento que, claro, defenda e que esteja próximo aos seus valores, né? E qual que é
a visão do pastor referente a isso. Certo, acho que falar de política hoje é uma coisa acaba se tornando muito chato, porque Exato. as pessoas, eu nem vejo muita seriedade, sabe, no debate político, nas intenções políticas. Sim, o que a igreja defende como política? Primeiro, acho que a igreja deve orientar. Ela não deve posicionar no sentido de impor voto. Você tem que votar em fulano e cicrano. Entendeu? Eu acho que a igreja não tem esse poder, ela não deve ter essa influência, porque o voto é livre. Eu voto em quem eu quiser, certo? Se eu quiser votar no ladrão, no bandido, eu voto. Só votar no PT, tá certo? Então, não tem problema, ok? Porque tem gente que gosta. Mas pode ver, tem bandido que tem mulher. A mulher apanha do bandido, é prejudicado pelo bandido, mas não larga o bandido. Então, no Brasil também tem essa raça política, né? E politiqueiros aí. Mas beleza. Se você quiser votar em outros, eu voto. Entendeu? Agora, o que a igreja ensina sobre a política são valores. Por exemplo, assim como tem a teologia liberal, tem os conceitos políticos liberais. Então, um partido que valoriza ou que dá ênfase à aprovação de aborto, da maconha e outros, esse partido não me representa. Ele não representa a minha família. Ele não representa os meus valores. Então, a igreja deve ensinar os valores. Entender primeiro quais são os valores daquele partido e instruir. Agora, eu acho que a igreja não deve fazer posição. Você não pode votar, porque senão você vai criar facções dentro da igreja. Aí implica. Sobre o envolvimento da igreja na política. Tudo que eu também sou a favor que a igreja tenha um candidato, porque algumas coisas vai ser mudado só através de votos. Então, eu tenho no Senado pessoas que vão nos representar. Eu não vou lá votar. Eles que vão decidir por nós, certo? Se eu ponho pessoas que não me representam em valores, eles vão decidir o que eles quiserem. O pastor mesmo comentou sobre a igreja, né? Ela influencia na educação do filho. Influencia, né? e influencia na política. Exato. Influencia na política. Agora, só que eu não posso usar também essa verdade como pretexto para também polarizar a igreja como um cenário político, porque tem pessoas que usam a igreja uma plataforma política. Você vai em algumas reuniões, o político é mais valorizado que o obreiro. Por quê? Principalmente em grupo, né? Em grupo de igreja, assim. Isso. Mas veja bem, assim, tem que orientar sim, conscientizar sim, incentivar, por que não? Mas obrigar também não. Obrigar não. Certo? Que aí a igreja vai estar ferindo a Constituição. Porque eu sou livre para votar em quem eu quiser. Ok? Correto. Então fica só a dica aí. Vote você em quem quiser. Você ama bandido, vote em bandido. Você ama aborto, vote em quem apoia aborto. Se você preza pela família e os padrões éticos, morais, cristãos. Ah, fulano, tem um tal do Bolsonaro aí, né? Ah, Bolsonaro, beleza. Ele é cristão, ele finge ser cristão, não importa o que ele seja. O que ele defende? Eu não estou votando no pastor, estou votando num presidente. Então, essa é a minha realidade. Eu concordo com tudo que ele fala? Não. Tudo que ele faz? Não. Mas aquilo que eu creio que eles defendem é o que chama mais minha atenção. Outro partido, mesma coisa. Então, tem que analisar por esse prisma. Agora, o problema da igreja, cara, é um exagero. É o pastor querer promover a família toda na política, promover o irmão na política, fazer que a igreja engula. E quem tiver, eu já vi igreja que o pastor colocou alguém da cúpula, né, mais próximo dele, para candidato. E outros irmãos é livre para se candidatar, porque voto você pode ser votado como você pode e deve votar. Então, e o outro irmão que candidatou virou inimigo da igreja, na cabeça do pastor. Então, esse exagero eu sou contra. E outra coisa, o púlpito, cara. O púlpito, veja bem, quando Neemias, capítulo 8, faz o púlpito, Neemias era governador, ele faz a mão de obra, político. Esdras, escriba, sacerdote, religião. O púlpito, você pode ver o capítulo 8, que Neemias aparece 2 vezes, no máximo 3. E o púlpito é feito por ele, mas não para ele. O púlpito não foi feito para ser campanha política. O propósito do púlpito na igreja é para ser pregado a palavra de Deus. Gente, não aguenta mais. Você vai numa reunião, o cara fala, faz o tempo de uma pregação de política, um candidato, e irmãos simples não sobem naquele púlpito. Então, assim, esse extremo é perigoso, mas a conscientização, sim. Eu, todo ano político, eu conscientizo a igreja.
Eu pego lá os partidos, falo, vocês são livres, votem quem vocês quiserem. Só que, eu vou falar a verdade, só que tem um partido aí que eu já rasgo o verbo mesmo, é a partido das trevas, quem quiser votar nele, vota, está em trevas mesmo, certo? Os demais aí você decide, ok? Agora, valores, né? Ideologia de gênero, está aí batendo na porta, querendo arrombar com todo jeito, né? Ideologia de gênero, que é uma coisa muito séria, o aborto, né? Nós estávamos conversando fora das câmeras, é uma coisa séria também, que estão lutando e não vai demorar, vai ser legalizado essas coisas no Brasil, viu? Pode ficar tranquilo. Casamento homossexual vai ser, ainda que tem alguns, né, já feito em alguns municípios, vai ser legalizado no Brasil, não pense que não vai, mas enquanto nós pudermos evitar, tardar essas ações, é melhor. Como nós vamos fazer isso? Orando e votando certo. Perfeito. Desde já, eu acho que é basicamente isso. O nosso horário já se estendeu, mas foi um incrível bate-papo, né? Aprendemos muito, um conteúdo muito bom, marcante para a nossa vida. E quero agradecer ao pastor, né, pela dedicação, pelo tempo que esteve aí conosco. Se fosse para o pastor deixar uma mensagem para os adolescentes do CREIO, Bragança Paulista e todas as outras regionais, qual que era a mensagem que o pastor enfatizaria mais para esse momento, para esse ano? Certo. A mensagem fica em Eclesiastes, capítulo 12, que fala assim: lembra-te do seu Criador no dia da tua juventude, antes que venha os dias difíceis e se aproxime os anos, em que você dirá, não tenho satisfação nele. Então, a minha mensagem é justamente a de, o autor ao Eclesiastes diz, o que ele está falando? Na medida que você vai gastando a sua adolescência, sua pré-adolescência, sua juventude, somente naquilo que interessa para você, porém longe de Deus, quando você tiver necessidade de Deus, você pode não ter força. Então, aproveita a sua energia, aproveita a sua inteligência, aproveita a sua habilidade, consagra-se a Deus, busque-se a Deus, e vou te dizer, você vai ser muito feliz. Entendeu? Não pensa, não deixe que ninguém plante em você, na sua mente, que servir a Deus, estar na igreja, é uma cadeia, é uma escravidão. Eu vivi isso como adolescente. Eu conheci tudo que o mundo pode oferecer, só não injetei droga na veia, certo? Conheci muita coisa, joguei futebol, lutei artes marciais, fiz karatê estilo Shotokan e converti jovem. E nada se compara com Cristo. Então, lembra-te do teu Criador. O tempo é agora. Não deixa para amanhã, não. Vamos servir a Deus junto. Vamos alegrar aquele que morreu na cruz e ressuscitou por nós no terceiro dia. Porque você sabe que Ele te ama. Então, Ele dá essa oportunidade para todos nós. Lembra-te dEle ainda na sua adolescência, na sua juventude, na sua pré-adolescência. Que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, né? Fique com essa mensagem maravilhosa. Né, a todos os envolvidos que participaram conosco, Ingrid, Rebeca, Josué, todos os adolescentes. Deus tem algo especial reservado para a sua vida, para esse tempo, em nome de Jesus. Pessoal, fiquem assim, forte abraço, beleza? Pessoal de Guarulhos, queremos vocês aqui. Tchau, tchau, pessoal. Forte abraço. Tchau.